Boa noite, galera! Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho com o Elton Mineto, um cara do Golang também aí, importante na comunidade. A galera curtiu muito quando eu avisei que o Elton ia estar aqui, a galera mandou perguntas, a gente vai mandar perguntas pro Elton aqui. E é isso. Hoje a gente já teve também o Alex Rios aqui do Golang também para conversar um pouquinho sobre o evento. Estarei lá também. O Elton, o Alex, nós três estaremos lá também. Eu vou estar lá para assistir, né, para prestigiar o evento. Evento muito bom. Terceira edição que eu estou indo também. E é isso. Vai ser esse final de semana, vai ser corrido, tá? Uma correria louca e a gente vai gravar aqui e eu vou chamar aqui o Elton para a gente conversar, beleza? Boa, Elton, seja bem-vindo aqui ao canal, Elton. Boa noite. Só um pouquinho, cara, desculpa. Tá bom, meu amor. Tá. Desculpa, cara, que eu tô Tranquilo? sozinho com a minha filha. Tranquilo, tranquilo. Posso, fazer de conta que não aconteceu e começar de novo? Pode sim. Daí, valeu, Rafael. Obrigado pelo convite, cara. Bem maneiro estar aqui. Então vamos bater um papo, acho que vai ser divertido. Show, show, maravilha. Elton, para quem não te conhece, bem, eu já conheço bastante o seu trabalho, e se apresenta aí para a galera, fala um pouquinho do que você faz hoje, para a galera te conhecer. Mas eu sempre digo que eu sou um programador, não interessa o que eu esteja fazendo, é um programador fazendo aquilo. Já fiz um monte de coisa nesses. Eu fiz o cálculo esses dias, faz 29 anos que eu estou na profissão, que eu estou pagando cerveja com programação. E nesse meu tempo eu fiz várias coisas. Fui professor, fui palestrante, escritor, empresário. Hoje eu estou, e sempre com a mentalidade de programador fazendo tudo estudo. Hoje faz uns 3 anos que eu estou no PicPay, sou Principal Software Engineer, trabalho na área de plataforma, então eu estou muito próximo dos times de observabilidade, Kubernetes, Kafka, mensageria em geral. Então, a parte de gateways. Então, é uma parte bem legal assim, de estar próximo dos times de SRE, criando plataforma. Curto bastante essa vibe mais de plataforma. Assim. Show, show, maravilha. Elton, conta um pouquinho assim, o que para a galera a maioria do público aqui é a galera que está começando agora. A galera normalmente se identifica muito com os termos júnior, pleno, sênior. Conta um pouquinho de como é que é esse cargo que hoje você ocupa, assim, o que uma pessoa que é dev e está começando precisa se preocupar ou talvez pensar caso ela queira trilhar uma carreira similar à tua. Então, assim, me conta um pouco se você chegou aí para a área de gestão ou se você chegou naquele Y, né, naquela famosa carreira em Y que você teve que escolher entre ser mais técnico e especialista. Me conta um pouquinho como é que foi tua trajetória em relação a isso. Legal. Eu segui a carreira tradicional de pleno júnior sênior. Chegou um momento que o único caminho que eu tinha era ser manager. Então, eu fui para a gestão, passei uns 2 anos, mais ou menos uns 2 anos, sendo full gestor. E eu não curti muito. Eu me tornei um bom gestor, mas o esforço que eu tinha para ser um gestor era muito grande comparado com o resultado que eu tinha. Então, eu era um bom gestor, mas eu chegava no final do dia, eu estava destruído. E aí eu resolvi voltar, faz 3 anos que eu voltei para a área técnica. Na verdade, eu sempre tive um pé na técnico, mas quando eu fiquei full time ali, tinha 3 times, tá, 15 pessoas cada, umas 20 Nossa. pessoas ao todo, quase 30 pessoas. Então eu não estava mais feliz, eu voltei para a área técnica e a área o principal ele é uma liderança técnica, eu não sou gestor, no sentido que eu não tenho liderados, eu não cuido de carreira das pessoas, assim, a parte de mais gestão, mas eu sou um líder, então eu tenho que influenciar e liderar as decisões técnicas. Tipo, hoje estava uma reunião sobre qual o roadmap técnico para a gente migrar todos os logs da empresa para um novo formato. Então, tem decisões de cunho mais técnico, então é bem bacana, assim. Eu passo bastante tempo escrevendo código também, mas bastante tempo tomando decisões, ajudando os times a tomar decisões técnicas de arquitetura, de boas práticas, ajudo a treinar, a fazer pair com as pessoas. Então, é um desafio bem interessante.
Uma dúvida que a galera que está começando normalmente tem em relação a o pós-sênior, né? A partir do momento que você começa a ser um principal engineer, ou você está ali, talvez, numa área de liderança, independente do que for. Assim, normalmente as pessoas estão acostumadas a começar como desenvolvedor web, né? Hoje você codifica, você pega um ticketzinho de alguma tarefa, como é que funciona o dia a dia do trabalho, assim? O dev está acostumado a abrir um Gira da vida, ter um ticket lá, pegar o seu repositório, clonar, a criar a branch e fazer aquele fluxozinho de produção de software. Uhum. O que que muda de diferença a partir do momento que você amadurece nesse nível? Eu sei que provavelmente vai depender muito da empresa, mas no seu caso, como é que funcionou? Eu acho que depende muito da empresa e da área também. Aqui no PicPay a gente tem principals que estão em áreas menores e que estão mais lá no gira, pegando tarefa, lógico, tarefas Sim, bem mais complexas, mas e tem pessoas que, tipo, na minha área é um pouco maior, um pouco mais madura, então eu não estou tanto nesse nível. Eu acho que é muito, falar muito sobre autonomia, cara. Então, uma a visão que a gente tem aqui, nossa liderança tem, é que os principals, eles têm o discernimento e a experiência para escolher quais são os maiores problemas para trabalhar. Então, eu não preciso ficar, eu não devo ficar esperando que alguém me diga, ó, oh, você tem que fazer isso. Então, o meu papel é ficar observando e ajudando os times a, sim, pô, onde é que eu posso ser mais útil? Onde é que eu posso, às vezes, então, eu codar alguma coisa, eu poderia estar fazendo outra coisa mais importante, mais impactante, né? Então, acho que sim. as duas palavras-chave é impacto e autonomia. Então, eu tenho que Show. sempre escolher onde é que eu vou trabalhar mais. Lógico que eu converso com os times e com as lideranças. Tem dois livros muito bons sobre isso, que é o Staff Engineer e o Staff Sim, Engineer's Path, que falam muito sobre isso, assim. Como tem algumas dicas do que você deveria estar escolhendo, o que você não deveria estar fazendo. Então, é um desafio bem grande. E acho que a principal dificuldade quando você migra de senior para staff ou staff para principal é exatamente você medir teu sucesso, medir tuas entregas. Então, aí que entra aquela técnica de fazer um brag document, de você descrever as coisas que você faz. Então, todo o começo do dia a dia, tipo, toda segunda-feira eu faço uma lista das coisas prioritárias que eu quero trabalhar naquela semana. Então, eu sim. divulgo, compartilho isso com os meus colegas para a gente estar mais na mesma página. Mas toda segunda-feira eu penso, o que, que eu preciso fazer essa semana? Aí eu já bloqueei as coisas na minha agenda. E sexta-feira, a última tarefa é eu olhar tudo que eu fiz e anotar das coisas que eu fiz, o que, que foi impactante, o que, que foi importante, o que, que eu não consegui fazer, o que, que... Nem que seja alguma coisa, porque quando você está trabalhando como programador, você consegue medir quantos commits, quantos pull requests, Sim. tem coisas que eu faço que eu começo essa semana, que vão ter reflexo daqui a 3 meses, 6 meses. Então você precisa manter esse acompanhamento. É um desafio bem bacana, cara. Não tem nenhum dia igual ao outro, porque as coisas Nossa, mudam imagina. muito, é muito complexo. Tipo, essa semana eu ajudei um time a fazer um debug de uma aplicação Java que começou da memory leak. Cara, minha experiência não é de Java, mas, pô, vamos lá, vamos ajudar, vamos, sabe? Então, aprendi, ajudei, a gente achamos algumas hipóteses, e aí meu papel também é, pô, vamos fazer uma ligação aqui, vamos chamar alguém que é especialista em Java. Então, pô, trouxemos uma pessoa de Java. Então, eu como principal e meus colegas como principal, a gente tem a gente conhece mais pessoas, tem abertura entre os times, então é bem, cara, é muito legal, assim. E não tem dia chato. Bacana, maravilha, cara. Muito bom. Elton, uma dúvida do pessoal aqui é a seguinte: o pessoal tem muita dúvida em relação no seu trabalho, à medida que você vai aumentando a senioridade, o nível de experiência, o cara que é sênior, ele vai codar mais rápido que o júnior e pleno? Necessariamente é isso que o júnior e pleno tem que focar para poder subir de carreira? Ou seja, assim, pense que tem muito júnior e muito pleno aqui assistindo a gente e eles querem entender, pô, será que eu tenho que codar mais rápido? Será que é isso? Ou será que é talvez
eu entender um pouco mais de infraestrutura, olhar um pouco mais para observabilidade, em qual seria a dica que você daria para o pessoal que está começando, para eles tentarem ter pontos de apoio para poder fazer essa escalada de carreira? Cara, tem uma definição que eu li num post algum tempo atrás, e eu acho que eu venho usando isso, eu acho bem bacana, que é a diferença de júnior, pleno e sênior. O júnior é a pessoa que está trabalhando e ela está conseguindo já pegando tarefas e entregando resultado, mas ela está precisando sempre de alguém para dar um apoio. Então, como ela está começando, então ela Perfeito. precisa de alguém para dar apoio, para mentorar, para fazer pair. Então, você como júnior, você tem que mostrar que você consegue aprender rápido. Como é que você consegue aprender rápido? Como é que você consegue ganhar autonomia mais rápido sem depender dos outros? Então, tem Perfeito. esse viés. E quando você é júnior, o teu escopo é muito mais da tarefa. Eu preciso fazer essa tarefa muito bem feita. Quando você é pleno, é esperado que você já não precise tanto desse apoio, que você já consiga andar por conta própria, você consiga dar apoio para os júniores, você consiga ter um escopo um pouco maior, ao invés de pegar só uma tarefa, você já começa a pegar um pouco mais da arquitetura daquele sistema, como é que aquele Boa. módulo ou aquele microserviço, ou aquele sistema funciona. Então, é um pouco mais sobre isso. Quando você é sênior para cima, você tem que começar a olhar para problemas que ninguém viu ainda. Você tem que começar a olhar problemas para escalabilidade, para performance, para arquitetura, para o banco, sabe? Você começa a olhar problemas que Júlio e Pleno estão olhando já para aquele escopo menor. Você começa a olhar para um escopo maior, assim. Pô, eu sou sênior, eu vou mentorar o Pleno e o Júnior, mas eu também vou olhar como é que esse sistema que eu estou trabalhando aqui, que meu time está trabalhando, se integra com os outros sistemas, como é que vai ser, sei lá, fugiu a palavra agora, tipo, O impacto, network, disponibilidade, sim. sabe? Outras coisas que vão além daquele projeto que você está. Então, é muito escopo, você vai aumentando aos poucos o escopo e a autonomia. Quando você é júnior, você tem o escopo menor e não tem tanta autonomia. Pleno, você tem um escopo um pouco maior e já tem um pouco mais de autonomia. E o escopo ali naquele time, naquele projeto. Sênior já começa a aumentar o escopo. Então, você começa a ser staff, você começa a ter escopo e autonomia e responsabilidade vários sistemas daquele time, daquela área. Quando você principal, você já começa a olhar para mais áreas e a integração entre as áreas e começa a olhar lá para o futuro da empresa. Então, você vai aumentando essa área que você tem. Eu acho que não tem muito a ver com velocidade, com produtividade, mas é muito de impacto, assim. Quanto impacto você vai ter? Tá? Porque se você é júnior, você erra uma tarefa. Se você é Sim. pleno, talvez você cause um problema um pouco maior. Então, você vai aumentando a tua complexidade que você tem para fazer. Perfeito, perfeito, maravilha. Outra dúvida do pessoal você começou como desenvolvedor web, você começou com front-end, back-end, qual foi a trilha que você que você começou até chegar numa posição onde você pense mais no escopo global, impacto, escalabilidade, impacto de uma feature em outros sistemas, qual foi o caminho que você trilhou para chegar até esse ponto? Como eu comentei, eu comecei a trabalhar mesmo há 29 anos atrás, então não tinha essa definição muito de. Você fazia tudo, né? Então, eu Sim. comecei com desenvolvimento de desktop, O eu famoso cheguei a trabalhar webmaster, seis né? meses. Antigamente era É, webmaster, né? eu cheguei a trabalhar 6 meses com COBOL, para ter uma Nossa, ideia. Depois eu fui para COBOL, programação cara. desktop, para Windows, assim, usando ferramentas da Oracle. Aí eu aprendi bastante de banco de dados, comecei a mexer bastante com rede, com Linux. E aí em 2000, eu comecei a trabalhar com web. Então foi no começo, PHP 3, sabe, 99, 2000. Então não tinha essa divisão do que era front, back, era uma coisa só. Tipo, você não Perfeito. tinha isso. A gente tinha que saber o HTML, o CSS, o back-end, banco, saber colocar em produção, sabe, Linux. Então a gente sabia muito um pouco de muita coisa
E aos poucos isso foi se dividindo mais, e aí eu fui indo mais para o back-end, mais para arquitetura, mais para infraestrutura, SRE, essas coisas. Também não se chamava SRE na época. Então eu fui seguindo por esse caminho, aí eu comecei a mexer com PHP, então eu sempre fui mais um cara do back-end para trás, assim, sabe? Sim, Back-end, APIs, banco de dados, infraestrutura. Front-end eu sou zero à esquerda. E aí depois eu tive uma empresa, e aí empresa de consultoria de mobile, aplicações e aplicações web também. Então foi muito por isso, assim, e mexi bastante com várias coisas. Então trabalhei um pouco com, aí depois fui para gestão, fui para empreendedorismo, fiz bastante coisa com PHP, fiquei 15 anos trabalhando com PHP, era a minha linguagem principal. Já faz 10 anos que eu estou com Go como principal também, migrei de uma para outra. Então acho que foi muito um mix de trabalhar em várias áreas diferentes, então, sim, em desktop, back-end, front-end muito pouco, mas é, bastante. Então, desde 2000 que eu basicamente trabalho com web, e aí mais recentemente microserviços. Agora, nos últimos anos, 3 anos, eu fui para a plataforma, então estou de novo mais perto da infraestrutura. Estou desenvolvendo software, muita CLI, estou uhum, desenvolvendo Kubernetes operators, código que roda dentro do Kubernetes. Então, hoje estou mais nessa área. Então, acho que foi muito um mix de experiências diferentes, assim. Então, isso me ajudou muito a entrar nesse cargo agora. Que contou bastante foi isso, assim, que o fato de eu ter feito várias coisas diferentes, de eu ter experiência como professor, como palestrante, como empresário, me ajudou a, tipo, a entender negócio. sim, Então, diferente de eu não fiquei um cara muito especialista numa coisa, e eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito de estudar, então eu estou sempre estudando. Meu blog fez 21 anos agora, vai fazer 21 nossa. anos, que todo mês, há 21 anos, eu escrevo. Então, pelo menos um post por mês. Então, tudo que eu fui aprendendo desses 20 anos está lá. Então, às vezes eu procuro uma coisa no Google e acho um post meu de um ano atrás, e eu percebi que eu era mais inteligente do passado. Então, esse aprender em público assim me ajudou muito a conquistar muita coisa na minha carreira, porque as pessoas viam, pô, o Mineiro sabe isso, porque olha aqui, que eles aprendeu e explicou sobre isso, sabe? Sim, 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 maravilha. Conta um pouquinho de como é que você encontrou o Golang, Mineto. A gente sabe que Golang hoje é uma linguagem assim que é considerada para quem está começando, né? Então, júniors eles estão começando a considerar. A gente tem Golang tem esse estigma, né, de que começou só com sêniors, só sênior coda em Golang, no início foi muito comum essa transição de pessoas que mudaram, já sabiam muito de programação em uma determinada linguagem, ou a galera de infra também, que adotou muito para scripts, para migrar para o Golang. Então, hoje a gente tem um movimento diferente, que é um movimento de júniors começando a aprender Golang e pessoas que não têm tanta experiência já começando com Golang. Como é que foi essa migração sua? Você já conhecia o Golang? Alguém te apresentou? Como é que foi esse encontro com o Golang, cara? Legal. Antes de falar sobre isso, eu acho que um ponto que você puxou aqui que é bem legal esse estigma de que Go é uma linguagem para sênior. Sim, Na verdade, qual que é o detalhe? É que Go ele se dá muito bem para resolver problemas complexos, problemas de sim, escalabilidade, de concorrência, de performance. Então, geralmente, pelo menos no passado, quem ia procurar Go é quem estava ferrado em alguma coisa, quem estava com um problema muito sério de performance, e não é porque a linguagem é difícil, é porque o problema é difícil. Então, as pessoas que procuram, que foi o que aconteceu comigo, quando eu precisei procurar Go, quando eu PHP não deu conta. E aí, contando a minha história agora, 10 anos atrás, eu vi uma palestra, sim. uma palestra sobre Go, eu programava há 15 anos já com PHP, e vi uma palestra de Go, pô, achei interessante e ficou por isso. Uns 6 meses depois, eu estava desenvolvendo uma aplicação em PHP, que era um produto que a gente estava desenvolvendo na empresa, que era para fazer simulações. Tipo, quando você.
Você terminava uma tarefa no Gira, por exemplo, a gente buscava os dados e estimava quanto faltava para você terminar aquele projeto, sabe? Perfeito. Dados do teu histórico. Então, isso foi 10 anos atrás, não tinha machine learning, não tinha, até tinha, mas era extremamente caro, era forma, não era como é hoje, que eu Sim. usaria uma IA para fazer. Então, o que eu precisava fazer? Eu precisava fazer simulações. E aí eu fui estudar algoritmos de Monte Carlo. O algoritmo de Monte Carlo é um algoritmo extremamente concorrente e que quanto mais simulações você fizer, mais preciso ele fica. Então, eu precisava rodar milhares de simulações para cada vez que o usuário fechava uma tarefa ou no Gira, ou no Trello, por exemplo. PHP não dava para fazer isso, porque ia ficar muito lento. E aí eu lembrei, pá, tem Go que eu vi 6 meses atrás, vou testar aqui. E foi super fácil, eu peguei, tinha toda uma aplicação em PHP, eu construí um microserviço em Go que fazia só aquilo e fazia a comunicação via HTTP. Cara, ficou muito foda, ficou muito fácil de fazer, porque Go usei channels e Go rotinas, super fácil, funcionou perfeitamente. Cara, me apaixonei. Tipo, o problema era complexo. E aí eu já tinha bastante experiência, fui lá e resolvi. Eu sabia o que eu queria fazer. Eu seria fazer uma programação concorrente. E fazer aquilo em Go foi muito rápido. O binário ficou minúsculo, eu coloquei em produção e ficou por anos aquilo rodando. Então foi aí que eu comecei a olhar para Go. E aí começou, pô, meu primeiro contato foi uma coisa que funcionou. Na verdade, meu primeiro contato antes eu fiz uma POC que está no meu GitHub. E outra coisa legal de Go, agora eu vou escrever um post sobre os meus 10 anos de Go. Eu peguei o código que eu escrevi há 10 anos, compilei e executei, sabe? Nossa, isso Vai fazer isso aí. com... Não, Me diga qualquer outra isso aí. linguagem que você consegue, fora C, talvez, Sim. PHP, Python, Java, não funciona. Sim. Então, o Go ele tem essa compatibilidade garantida. Eu peguei um código e funcionou. Então, foi muito isso, essa simplicidade de eu resolver um problema extremamente complexo, pelo menos para mim na época, Perfeito. com pouquíssimas linhas de código. Eu falei, cara, tem muita coisa aí. E, como você falou, há 10 anos atrás não tinha esse hype de Go. Não tinha Exato. ainda. Que hoje você tem Kubernetes, OpenTelemetry, Ixi. tudo isso é feito em Go, Terraform. Então, ele é a linguagem da nuvem. Né? Todas a Amazon usa, o Google usa, o Google criou, né? Então, a Microsoft tem um time para trabalhar que implementa Go no Azure. Então, eu acho que eu dei muita sorte assim, de escolher uma linguagem que virou hype hoje, e hoje já estou há bastante tempo com ela. Né? Você já tinha expectativa que fosse uma tecnologia que fosse dar tão certo assim? Porque a Google, ela não tem lá uma fama muito boa com tecnologias, né? Assim, Uhum. então, como é que era a tua expectativa quando você começou a aprender Go? Você foi de forma despretensiosa? Você começou a programar? Ah, vou programar aqui, se a Google matar isso aqui, a gente depois muda lá na frente, ou você já tinha uma expectativa maior? Não tinha muita expectativa, não, porque apesar de ser uma linguagem open source, né? Se o Google parar de trabalhar, todas as linguagens que a gente usa hoje são open source, né? Apesar de não, tipo Java, que tem uma grande empresa por trás, tem implementações open source, então acho que dificilmente ia acontecer um problema de ter que refazer tudo, jogar fora. E o Google tem essa fama de continuar coisas, só que hoje eles dependem tanto de Go que é impossível eles fazerem isso. Tipo, o Sim, Go está no core, está no núcleo de muita coisa do Google Cloud, que é um dos sim. grandes carros-chefes deles. Então, acho que é muito difícil. E ela já é grande o suficiente para ser autossuficiente. Mas acho que eu nunca pensei nisso, sabe? Foi uma linguagem que eu fui usando comecei a jogar ela junto com PHP, então eu fiquei alguns anos trabalhando com as duas linguagens. E aí em 2016, 2016, 17, por aí, eu montei uma startup, foi 2018, na verdade. Montei uma startup e eu falei, cara, vou começar do zero já com Go. E foi a melhor decisão que a gente teve. E aí comecei realmente a ser 100% Go, tenho trabalhado com isso desde então. Maravilha, maravilha. Já que você tem também essa experiência em montar seu próprio projeto, colocar no ar
alguma coisa que você, enfim, pretende entregar para um cliente. Você tem alguma dica para a galera que está começando e tem muita gente que começa hoje já nessa pretensão, né? Tipo, eu queria construir meu próprio software, meu próprio sisteminha para poder vender ou para poder servir a clientes. Tem alguma dica, alguma coisa que você passou durante essa sua carreira aí, principalmente da parte empreendedora, que você diga, poxa, economizaria muito tempo se eu soubesse de tal coisa? Uhum. O que que você daria de dica para a galera que está começando e tem esse foco em empreendedor? Né? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que entender que o usuário não quer software, ele quer solução. Então, se você der para ele uma planilha do Excel e você cobrar Perfeito. R$ 5.000 e ele pagar, você ganhou R$ 5.000, Sim, sabe? Você não precisa desenvolver um software mega complexo, mega bonito, mega... Você só tem que sentar do lado do cliente, do usuário, e dizer qual que é o teu problema. Me mostra aqui como é que você resolve esse problema, ou se você não resolve. E aí você vai achar uma solução para ele. Então, eu lembro quando eu tinha criado uma empresa a Code Rocker, uma empresa de desenvolvimento de software, a gente desenvolvia aplicativos móveis, etc. O cliente chegava, eu quero construir uma aplicação, um app para iOS. A gente sentava, conversava com ele, falei, cara, se você desenvolver teu app, você vai gastar R$ 50.000. O que você precisa é um site de 5.000. Vamos vender, vamos fazer esse site e isso vai resolver, ou um site responsivo vai resolver melhor do que a gente ganhava o cliente, a gente podia ganhar 50.000, mas o cara saía infeliz, sabe? Então aconteceu muito de a gente chegar e, não, cara, você não precisa disso, você precisa resolver o teu problema e você vai resolver dessa forma. E a gente entregava, às vezes, coisas mais baratas, entregava mais rápido, podia pegar perfeito. outros clientes e Sim, depois esse cliente voltava para mais projetos. Então é doído porque a gente gosta de programar e eu lembro que meu papel como gestor era dizer para o time, galera, olha só, eu queria muito fazer isso, porque essas features que a gente pensou é muito bacana, só que não faz sentido. Então, o cliente não vai pagar por isso, não vai resolver o problema dele. Então, vamos fazer o mais simples e vamos fazer. Lógico, que você faz um feijão, não precisa fazer um prato sofisticado, você faz um feijão com arroz bem feito, né? Bem temperado. Mas eu acho que era perfeito. muito isso, olhar qual que é a solução que ele precisa. Aí depois você encaixa um software ou outro. Às vezes você pode pegar um software open source e customizar para o cliente e resolve o problema dele. Perfeito, maravilha, maravilha. Isso é muito comum, inclusive, né, para a galera que está começando, se preocupar primeiro com a tecnologia, né? Então, a galera, eu acho que principalmente depois que a gente, as pessoas que já estão, né, há mais tempo no mercado, a gente construiu camadas de abstração muito altas, né, em relação ao desenvolvimento de software, principalmente web. Então, a gente já está em camadas de abstração muito alta que fazem com que o desenvolvedor ele não necessariamente precise da base, né? E aí isso é para introduzir a próxima pergunta, que é a importância da base de programação. Muita gente, inclusive muitos alunos meus, eu também já fui professor, muitos ex-alunos meus, eles, inclusive, eu tinha essa percepção de que eles não tinham muita noção do escopo da programação em si. Programação, independente de ser web ou não. Eu sempre tive essa sensação de que os novatos, eles às vezes eles acham que só existe web, programação é web, tipo, programação é o quê? É Node.js e React, ou algo parecido, porque é mais famoso, né? Então eu percebo isso, ou é Nest.js, isso é programação, sabe? O programador ele faz o Uhum, quê? Ele pega Nest.js. Às vezes a pessoa nem tem a concepção clara de que aquilo é JavaScript, gente. Então, assim, uhum, existem livros sobre JavaScript, existe, assim, se você quiser se aprofundar em JavaScript ou Golang ou Python ou PHP, você pode passar anos se aprofundando só na linguagem de programação sem nem tocar uhum, em web. E tem margem para isso, né? Inclusive, a GopherCon desse ano vai tocar, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, vai tocar em assuntos bem profundos, né, dentro do Golang mesmo. O que que você acha sobre isso? Você acha que é,
as pessoas não precisam da base mesmo, já que a gente criou um nível de abstração maior? E qual é o benefício disso e qual é o impacto disso hoje? Mas, cara, eu acho que sim, você precisa da base, e isso é indiscutível. Ah, se você sabe só a ferramenta, só o framework, você está limitado a isso, até onde você consegue Sim, chegar. Você pode ser muito bom em framework X, só que no momento que dá um problema, você não sabe resolver, sabe? Porque você não sabe descer os níveis até o problema mais complexo. sim, Você precisa escalar, você precisa performance. Então, se você não descer o nível e olhar a estrutura, a base, você vai ficar muito limitado na tua carreira. Você vai ser um eterno pleno, um eterno, perfeito, eterno júnior. Você não vai perfeito. conseguir, aqueles que a gente comentou antes, dos problemas mais complexos. Os problemas mais complexos, eles estão um nível mais baixo, eles estão um nível de protocolo, um nível de rede, nível de algoritmo, nível de estrutura de dados, sabe? Então, você precisa, nível de indexação de banco de dados, então você precisa, você pode começar com, eu sempre digo, quando me perguntam, Bineto, qual linguagem de programação eu deveria começar? Falei, olha para o mercado onde você está. Qual a linguagem de programação que vai te colocar no emprego o mais rápido possível? Quando você está lá dentro, você começa a ganhar experiência, pegar projetos, conversar com as pessoas, e você começa a olhar para problemas diferentes, cada vez mais complexos. Então, para você dar um exemplo antes, eu comentei antes, a gente hoje estava olhando um problema de memory leak em Java. Sim, Cara, eu não manjo de Java. Faz muitos anos que eu programei pouca coisa em Java. Mas eu sei o que é um garbage collector, porque tem garbage collector em Go. Eu sei o que é um memory leak. Eu sei o que é um profiler. Eu sei, sabe, tem vários conceitos que são básicos, que são independentes da linguagem, que eu sim, consegui contribuir para a discussão. Eu não consegui sozinho resolver o problema porque eu precisaria mais tempo, e aí a experiência de Java fez a diferença, mas eu consegui contribuir, consegui fazer perguntas, consegui. Pô, a gente já testou isso, já testou aquilo. Então, o fato de eu conhecer a base me favorece trocar de tecnologia mais fácil. Quando eu migrei de PHP para Go, eu consegui fazer analogias. Pô, orientação a objeto é assim, aqui é assado. sim. Sabe? Quando eu precisei trabalhar com Elixir, que é funcional, eu fui lá, em vez de olhar para o Elixir, eu fui olhar sobre programação funcional, sabe? Então, aprendi os conceitos, aprendi a linguagem. Agora, se eu olhar alguma coisa em Go que usa conceito funcional, ou em JavaScript, ou em Python, eu vou conseguir ler. Ah, beleza, isso aqui eu sei o que é, sabe? Então, com certeza, cara. Teve um podcast que eu participei, eu e o Alex Rios, que você comentou antes, Sim, que a gente tem uma coisa que a gente comentou que, como eu e ele, a gente mais das antigas, nós sim, meio que fomos obrigados a aprender muita coisa. Então, quando a gente viu a internet nascendo, então a gente precisou, por exemplo, o meu TCC foi construir um webmail usando protocolos IMAP, POP, sabe? Então, cara, eu precisei muito aprender legal. muita coisa. Quem começa hoje, já começa com essas camadas de abstração que você Sim, falou, sim, e você precisa de um esforço maior para sair da abstração e ir para a base. Eu não tive escolha, eu tive que aprender a base porque eu meio que vi as coisas sendo construídas. Então, eu acho hoje muito mais difícil, porque você deve começar agora, nos últimos anos, você tem que sair da sua zona de conforto para estudar essas coisas. Então, eu nem tinha zona de conforto, eu só estava aprendendo conforme as coisas iam sendo construídas. Né? Então, sim, aprender a básica, aprender os fundamentos é crucial para crescer na carreira. Senão você está perfeito. limitado para caramba. Maravilha, maravilha, muito bom, cara. Essas dúvidas são muito comuns, principalmente para a galera que está começando agora, porque eles, inclusive, eles têm a opção, né? As pessoas que estão começando agora têm a opção de, não, eu posso, é muito mais plausível e muito mais possível para as pessoas que estão começando fazer um CRUD. Fazer um CRUD. Ah, eu vou fazer um CRUDzinho aqui. E aí eu só dependo ali do Nest.js, já tem um RMzinho ali para cuidar de banco, que é muito comum, inclusive, e eu passei por isso também ensinando, que é ensinar banco de dados, ensinar conceitos de infraestrutura para o Uhum. desenvolvedor que está começando é sofrido, é dolorido, né? Tipo, é muito sofrido para o aluno. O aluno normalmente não quer, né? A pessoa que está começando normalmente não quer
ver coisas que são um pouco mais complexas e estão ali num escopo um pouco diferente, né. Eu dei aula para o curso técnico de desenvolvimento de software no Senai, e tinha um curso técnico de infraestrutura também. Eu dei aula nos 2 porque eu vim da infra. E eu percebia isso, a galera da infraestrutura gostava das coisas de: "Ah, vamos aprender a subir um servidor web, vamos aprender a subir um servidor, de armazenamento de arquivo", eles gostam disso, né. Mas a galera da programação, ela pena, a migrar, pegar algumas coisas de infraestrutura e trazer para ela. Você acha que é inevitável, à medida que o desenvolvedor vai se desenvolvendo na carreira, ele ver infraestrutura? Ou você acha que é possível hoje ser um staff engineer, ser um principal, sem saber nada de infraestrutura? O que que você acha? Boa. Eu tenho uma definição que eu acho interessante, que eu até escrevi no meu site sobre isso, que uma autora americana ela fala que a gente não deveria se dividir entre back-end e front-end. Ela sugere que a gente deveria se dividir entre programador de produto e programador de plataforma. O programador de produto vai estar muito mais próximo do usuário, muito mais próximo do PO, do PM, do UX. Nesse mundinho ali, você pode ser back e front, mas você precisa muito mais entender jornada do usuário, entender coisas mais a produto mesmo. Dev de plataforma, ele está muito mais próximo da infraestrutura, do banco de Sim, dados, e aí você pode ser back e front, mas você está muito mais próximo desse mundo de back-end, de infraestrutura. Nesse caso, se você é um dev de produto, você vai necessariamente aprender muito mais de produto e menos de infraestrutura. sim, Precisa ter um conceito básico. Vai trabalhar, por exemplo, tem um principal aqui que trabalha comigo que ele é de mobile. Ele manja de infraestrutura, porque ele é velho de guerra, também teve que aprender muita coisa, mas o foco principal dele é mobile. Então, ele não precisa tanto infraestrutura quanto eu, que sou um principal de plataforma. Já eu sei, estou muito pouco em contato com o usuário, mas eu preciso saber também do usuário. Então, sim, acho que para onde você for, vai pender um pouco mais. Então, no meu caso, saber infraestrutura é crucial para sim, o staff principal, ou dev, qualquer nível de produto que está mais perto do mobile, ele vai ter outras preocupações também, mas ele vai ter um pouco mais, ele vai precisar um pouco de infra, mas muito mais outro lado. Então, eu gosto dessa divisão, faz sentido para mim, e não só para mim, não foi eu que criei esse conceito, mas eu acho que faz bastante sentido porque você vai ter que fazer escolhas, você não vai conseguir aprender tudo. Eu, por exemplo, não vou conseguir dar conta de tudo que eu preciso aprender e mais Next.js, Vercel, coisas de front, porque eu tenho outras, eu preciso saber para que elas servem, quais são os conceitos, como é que o usuário interage com elas, mas acho que te ajuda a escolher um pouco o que você precisa se aprofundar. perfeito, perfeito, maravilha. Cara, vamos entrar agora no segundo bloco aqui. A gente vai falar um pouquinho, a produção preparou algumas perguntas bem específicas aqui sobre você. A gente sabe que você curte muito música, você tem um estilo de vida e você curte muito cultura geek, né, aparentemente. Então, cara, você curte heavy metal, né? Como é que você enxerga, pra mim, pelo menos, eu enxergo muita intersecção, né, entre a galera que, curte muito cultura geek ou a galera que curte heavy metal e a parte de tecnologia, a parte de trabalhar com alguma coisa envolvendo tecnologia. Pelo menos eu acho que na nossa época era um pouco mais comum isso. O cara que era nerdola, né, o cara que era nerd, que inclusive não era bom ser nerd, não era bom, Uhum. ele normalmente era uma pessoa que, não necessariamente, mas normalmente curtia um rock and roll, ele estava ali, gostava de computador, e isso tem uma interseção muito forte, né, na nossa geração. Me conta um pouco de como é que você conheceu o rock and roll, o heavy metal, quais bandas você gosta, Black Sabbath, como é que é isso, cara? Cara, eu acho que tem muito um pouco de que a gente gosta de história, de ler sobre livros de ficção e me parece que a galera que começou o heavy metal, principalmente o rock, mas principalmente o heavy metal, tem muito intersecção disso. Se tu pegar as letras do Black Sabbath, por exemplo, é ficção científica,
É tudo Isso. que começou ali na década de 60, 70, então, se tu olhar, teve um boom muito grande de ficção científica, as músicas e o Sim, cinema são tudo ao redor daquilo. Então, a época da corrida espacial, o homem, a bomba atômica. Então, teve um momento da cultura pop ali que refletiu muito esse o que estava acontecendo, né? Então, e isso é uma coisa que a gente gosta, tipo, até hoje, ficção científica, literatura. Então, teve esse conceito desse overlap ali, eu acho que isso explicaria porque que a gente gosta tanto de tecnologia e de rock e metal, né? Então, lógico, quem veio depois talvez quem nasceu mais recentemente, talvez tenha outras referências. As minhas, não sei como eu comecei assim a gostar. Minha mãe gostava muito de Beatles, de Stones, de Jovem Guarda, Roberto Carlos, essas coisas brasileiras. E eu acho que por influência dos amigos, dos outros nerds, eu comecei a ouvir metal. Eu lembro exatamente o dia que eu fui numa loja com um amigo meu, ele falou assim, preciso ouvir isso. E deu play num disco do Black Sabbath e meu cérebro colou no teto e nunca mais voltei. Então, acho que até meu quarto está cheio, meu escritório tem os Black Sabbath aqui, os quadros, tem o Leme atrás. Os meus gatos, os meus cachorros são todos com nome de músico. Então, realmente gosto muito de. Eu não, e eu ensinei isso para minha filha de 10 anos, e não tem um dia da minha vida que eu não estou ouvindo música. Então, eu gosto muito. Eu não toco nenhum instrumento porque eu gosto demais de música para estragar a música. Eu sei que eu vou ser medíocre e eu não gosto de ouvir música sendo estragada. muito bom, muito bom. É, eu não quero estragar a música, muito bom, cara, demais. Mas é verdade, cara. Eu também percebi, enfim, eu vivi também numa época em que tinha muito essa intersecção entre o rock and roll. Até hoje eu acho que a cultura geek ela ainda tem forte, né? Tipo, o filme Homem de Ferro, você percebe que tem ali um Uhum, AC/DC. Então, a gente ainda vê muito na cultura pop e muito mais também nos filmes ligados a quadrinhos e tudo mais tem muito essa questão do rock and roll enraizada, né? uhum. Eh, e você, cara, você curte vinil, né? Você é um cara que curte mídias antigas. Como é que você ver esse paradoxo, né? Tipo assim, você é um cara que trabalha com tecnologia, você está impulsionando o avanço tecnológico, ou seja, você está lá. A gente passou por vinil, CD, Discman, depois foi Blu-ray, que flopou total, e aí hoje a gente tem músicas, né? Streaming, plataforma de streaming, e tem muito desenvolvedor trabalhando, inclusive, nas plataformas de streaming. Como é que você vê essa diferença, né, gritante entre você curtir um vinil e o que que te atrai nesse aspecto mais retrô da mídia? Eu vou te falar que eu passei uma fasezinha bem curta de curtir vinil, CD, essas coisas, mas passou, cara. Ah, pô, A gente até tem uma vitrola aqui, eu comprei alguns discos. Eu tenho até hoje o primeiro disco que eu ganhei, o primeiro rock and roll, a primeira lembrança de música que eu tenho na minha vida. Minha mãe, quando eu era pequeno, ela comprou o disco do Michael Jackson, o Thriller, e ela ganhou um disco do Kiss, The Creators of the Night. A primeira lembrança que eu tenho da minha memória de música é ouvir I Love It Loud do Kiss. Então no eu tenho até vinil. hoje esse vinil. Pô, que Então esse legal, vinil cara. eu vou levar ele pro resto da vida. Que Mas legal, hoje, cara. cara, eu gosto muito mais de música digital. Eu tenho muito pouco. Tem alguns CDs, algumas coisas aqui que eu guardei da infância. Mas hoje eu voltei, eu sou digital, voltei a. Que show. Passou a febre do vinil. Eu gosto muito de descobrir novas bandas, de descobrir música. Então, o streaming ajuda muito, assim. Você, pô, tô ouvindo a banda, sei lá, rock da Finlândia, sei lá, você encontra isso muito fácil. Muito bom. Então, eu não tenho mais essa negócio de ter uma coisa física, sabe? Mesmo os livros da minha estante aqui, eu tenho vários livros, mas a maioria dos livros que eu tenho aqui eu tenho a versão digital. Tipo, eu não leio mais. Sim. Então, aqui para que eu gosto de ter alguma coisa aqui, mas eu já tô mais no voltei para o digital, assim. Mas então fez parte, né, da sua vida, da sua história, da sua infância. Sim, eu sempre cresci com Uhum. Eu pergunto isso com porque vinil. a galera que tá Isso. assistindo a gente, por incrível que pareça, né, eles não
não tem uma noção, assim, muito clara de que, tipo assim, ó, o Mineto, ele, pra ouvir música, em algum momento da vida dele, ele tinha que ter o vinil, né? A fita Uhum. cassete, aquela fitinha, então, tipo, isso fez parte da sua vida, né? Eu acho que o que muda e é o que a galera sente falta e tenta com essa nostalgia, a experiência de ouvir música é diferente, porque você tinha só aquilo, você sentava na frente Sim, do sim, play, você ouvia, você pegava as letras. Hoje a música, ela tá ao redor, assim, tipo, a gente tem uma Alexa aqui na sala, a outra gritou aqui, na sala, aquela que tem a tela, que ela se mexe sim, junto, sabe? sim. Então, eu tô sempre tocando música e lendo as letras ali, Aham, então, a música, ela tá... Só que tu tá fazendo outras coisas, você tá conversando, aham, sim, então, eu programo todo dia com fone de ouvido, então a música ela tá de background. Então, acho que o que a gente sente falta é essa experiência de você sentar e não fazer sim, mais nada, ou você ter que esperar ir à loja comprar o disco. Hoje as músicas são lançadas em aos pedaços, né? O disco é lançado aos pedaços. Você vai, acho que a forma de consumir a mídia é diferente. perfeito, 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 maravilha, cara. Você também, a gente falou sobre essa questão dessa interseção também da tecnologia, do rock and roll e da cultura geek mesmo, né? Cultura mais. Você também é fã de animes, de livros da cultura geek, Wolverine, Batman, Sandman. Como é que isso ainda faz parte do teu dia a dia? Você lê muito? Você já participou, participa de algum evento de aqui no Salvador tem Anime Bahia, tem eventos de cultura japonesa. Eu já fui para alguns, muito legal, inclusive. Então aqui tem muito evento, né, nessa área mais geek. Eu não gosto muito dos eventos mais hypados como tem em São Paulo, mas enfim. Como é que faz parte da tua vida a cultura geek e essas culturas Uhum. de Cara, eu anime? gosto muito de história em quadrinhos. Para falar a verdade, eu não gosto muito de anime nem mangá. Minha Sim, filha tá numa fase mais de anime, então eu acompanho com ela algumas coisas. Nunca curti muito. Eu gosto muito de quadrinhos, tenho muito quadrinhos aqui, Marvel, DC, muita coisa de Sandman, coisas mais adultas assim, eu tenho sim, bastante. Hoje eu não leio mais tanto quadrinhos, eu prefiro muito mais mídia digital, então eu leio muito livro, eu sempre estou lendo um livro. muito legal. Geralmente estou lendo um de ficção científica muito bom agora, do cara que escreveu aquele Perdido em Marte, ele escreveu um outro livro. Sim. E eu recebi essa semana terceira edição do Caramba, Santo Guerreiro, que é do Eduardo Spohr. Eu recebi, que está no Jovem Nerd, então eu recebi o terceiro livro, que é o próximo que eu vou ler agora. Mas muito olha só, eu legal. comprei o livro físico porque eu gosto do Sim. autor, quero dar apoio para o autor brasileiro, mas eu vou comprar o digital para ler depois. Então eu sempre estou lendo ficção científica, ou mistério, ou sei lá, esse aqui eu gosto muito de romance histórico, esse aqui é um romance histórico, eu gosto dos livros do Bernard Cornwell, essas coisas mais história, assim, eu acho bacana. Então eu gosto muito de ler, acho que hoje em dia eu leio mais livros do que quadrinhos, mas vira e mexe eu vou lá e compro um gibi do Batman ou de alguma coisa assim para matar a saudade. Que legal, cara. Muito bom mesmo, cara. Isso. É, beleza, cara. Você é um cara que curte muita coisa geek, né? Você curte também jogos eletrônicos de tabuleiro? Você ainda faz parte do teu dia a dia, da tua vida? Ou você não tem mais tempo? Como é que tá isso? Videogame eu jogo desde que eu me conheço por gente, e eu sempre tive um console em casa. Eu nunca gostei de jogar no computador. Quando eu era adolescente eu jogava um pouco, mas é que eu passo 8 horas por dia na frente do computador. Então, quando eu quero descansar, eu tenho que ser do computador. Então, e agora minha filha, eu consegui levar ela para esse vício também. Hoje o PlayStation 5 é mais ela que joga do que eu, mas a gente joga bastante coisa junto. Então, eu gosto de. Eu tenho. Vocês conhecem aquele Magic the Gathering? Conheço, conheço, Então, conheço. eu tenho meus baralhos aqui desde que eu jogava, quando eu tinha, sei lá, 15, 14, 15 anos, e agora eu jogo com minha filha. Eu Que até legal. brinco que isso aqui é herança dela, porque provavelmente deve valer uma grana essas cartas. Então, eu sempre tive envolvido assim
com jogos de tabuleiro nem tanto, assim, eu não tem alguns que a gente joga. Tem um War Vikings lá que é muito maneiro. E mas jogos eletrônicos, jogo de videogame, e eu tô sempre discutindo, tipo, eu vou para academia, estava na academia ontem e estava conversando com o professor da academia que ele também joga e estava discutindo o jogo novo que saiu. Então, eu tenho 47 anos, ele tem 25, e a gente estava discutindo de jogos que a gente está jogando, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa legal que eu sempre curti fazer isso. E quando eu dava aula, sempre era uma um quebra-gelo com os alunos, eu Sim, podia conversar com eles sobre um sim, assunto que a sim. gente tinha em comum, sabe? Então, eu sempre curti isso. Maravilha, maravilha, cara. Você acha que hoje em dia a gente está tendo menos pessoas dentro da área de programação que vem do geek, que vem da cultura geek ou do rock and roll? Você acha que a gente está tendo menos isso? Ou você acha que antigamente era mais conectado de forma direta? Ou qual é a tua sensação em relação a essa mudança hoje? Eu acho que durante a pandemia teve o que eu chamo de a grande distorção, que tipo, as carreiras de tecnologia viraram malucas e veio muita gente de outras áreas. Isso Sim, é bom, porque você traz uma diversidade maior, você traz pessoas com outras experiências, com perfeito. outros backgrounds, então isso mudou bastante assim o, o cenário, isso é ótimo, a gente tem outras visões. Eu acho que tem bastante. É que a nossa área ela precisa de muita dedicação. Você precisa Sim. estudar praticamente todos os dias da sua vida. Então, a galera que já é meio nerd, isso é meio que normal pra gente. Então, é meio que faz um casamento perfeito. Assim. A gente passou a escola inteira estudando muito comparado com sei lá, normal. Sim. E a gente acaba se dando bem nessa área, porque é uma área que precisa. Eu falo para minha filha, eu estou todo dia estudando, todos os dias da minha vida eu estudo. Fora o final de semana, mesmo assim eu estou lendo alguma coisa. Então, Aham. mas não é um fardo, é uma coisa que eu gosto de fazer. Sim. Tipo, domingo à noite, minha ex-esposa e minha filha saíram, eu fiquei sozinho, eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou terminei de assistir as séries que eu estava atrasado e fui codar, sabe? Então, isso vai gerar Nossa. vou fazer um post, provavelmente no final de semana. Então, são coisas que é divertido, sabe? Então, eu acho que esse perfil de pessoa Sim. encaixa com esse perfil de carreira, né? Sim, sim, concordo. Concordo perfeitamente isso, cara. Cara, sobre agora a gente vai entrar num bloco que é um bloco do dev velho que tá precisando mudar um pouco os hábitos. Eu entendo um pouco isso porque eu também passei por esse processo aí. Cara, você hoje pratica corrida, tem hábitos saudáveis. Qual é a relação com a rotina de um dev, que é um pouco sedentária, e esse contraponto de você ter que se preocupar um pouco com a saúde, cara? E como é que tá isso hoje na sua vida? Como é que você equilibra isso? Eu faz uns 3 anos, mais ou menos, 4 anos talvez, que eu comecei a levar um pouco mais a sério. Eu sempre gostei de correr, essas coisas, mas veio assim. Faz uns 4 anos que eu comecei a levar a sério isso. Hoje eu faço academia 3 vezes por semana e corro pelo menos uma vez por semana. E virou um hábito, cara, virou uma rotina. Então, dias que se algum dia eu tenho que viajar e eu não consigo, eu faço, sei lá, um exercício no quarto do hotel, sabe? Porque eu sinto falta. Comecei a conversar com um nutricionista, comecei a beber um pouco menos. Então, cara, me ajuda muito, assim, porque como é um trabalho que se fica muito tempo, as pessoas ficam, você fica o tempo inteiro sentado. Só que ficar sentado é um mal, faz muito mal para a saúde o tempo inteiro Sim, e é muito estressante, né? Então chega o final sim, do dia, eu vou para academia e eu passo ali uma hora e pouco fazendo exercício, eu volto, eu durmo melhor, sabe? maravilha. Então, cara, vale a pena o esforço, assim. É um saco. Esse dia eu estava na academia e o professor falou que eu vou mudar teus exercícios. Tem algum exercício que você não gosta? Eu falei, todos. Eu não gosto, eu não queria estar aqui. Mas eu estou aqui porque faz bem. Eu preferia estar jogando videogame, sabe? Mas você se acostuma e acho que vira parte da rotina. E eu gosto bastante, sim.
Hoje eu não consigo me ver assim, se eu precisar parar, vai ser um negócio complicado, assim. Que você daria de dica pra galera que tá começando, assim, tipo, a gente sabe que a galera normalmente que é mais jovem e tá começando na área de programação, a gente sabe também que tem que se dedicar muito. O que que você daria de dica para tentar equilibrar um pouco? Porque é muito difícil, né, cara? Você equilibrar trabalho, vida pessoal e uma rotina saudável. Você acha que a pessoa pode adiar um pouco isso no início? Ou você acha que talvez devesse começar a se preocupar desde o início? Como é que você acha que daria para equilibrar isso? Meu único arrependimento é de não ter começado antes, assim, a cuidar disso. Porque eu já acho que teria passado menos problemas na minha saúde, assim, principalmente de estresse, essas coisas, de Sim, gastrite, essas coisas de cara, eu acho que você não precisa fazer muita coisa. Se você faz um pouquinho todo dia, vai se acumulando e vai dando resultado. Tipo, pô, sobe de escada em vez de elevador, sabe? boa. Para se tu vem de metrô, se tá um dia bonito, para uma estação antes e vai até a última estação, Uhum, sabe? Vai almoçar um pouquinho mais longe. sim, Eu acho que qualquer coisa que a gente faz aos pouco mais constante dá sim, resultado, sabe? sim. Então, eu acho que e assim, eu antes de começar a fazer mais sério, assim, eu dizia, cara, não tenho tempo. Mas na academia tem uma frase que eu foda, se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que ter tempo para cuidar da sua doença. Então, Cara. sabe, é melhor fazer um pouquinho todo dia do que ficar. E eu já passei de estresse, problemas de tipo, gastrite, quase Sim, úlcera, sabe, é quase burnout. Então, no fim das contas, chegou um momento que eu estava tomando remédio para dormir. Falei, porra, é, sério, não tá errado isso, sabe? Então, aí eu comecei a fazer academia, comecei a fazer exercício, me sim. alimentar melhor e sem comparação. Cara, maravilha, cara. Que bom que você conseguiu encontrar um equilíbrio bom, né? Eu tenho essa sensação de que à medida que você vai avançando na carreira também, o peso da responsabilidade é um pouco maior, né? Vai aumentando e Uhum. você que tem filha e tudo mais, e poxa, tentar equilibrar tudo isso realmente É, é pesado, eu, né? eu, eu geralmente vou com ódio, mas volto com alegria. Assim. Tu vai, puta, cara, que ódio, tem que fazer É, esse negócio. Mas quando tu volta, assim, tu tá fazendo, tu fala, pô, legal, tu libera endorfina, tem toda a parte precisava. fisiológica ali. Uhum. Você volta bem melhor, assim. Também, eu também tenho a mesma sensação. Eu também tenho mais ou menos isso. Eu na pandemia também eu fiquei muito mal, né? Isolado e eu fiquei de fato, eu fiquei 3 meses sem ver um ser humano que não fosse o entregador do iFood, sacou? Uhum. 3 meses sem ver um. Eu não achei. Eu sempre gostei de me isolar e tudo mais, mas realmente eu não achei que 3 meses sem ver uma outra pessoa afetaria tanto. E afeta de fato, cara. Você vê Uhum. paredes brancas só ao seu redor, não vê ninguém e tudo mais. Isso é muito pesado. É complicado. A galera que passou, trabalhava com programação, com tecnologia, e passou pela pandemia nesse, que já é, né? A nossa carreira já é algo mais isolado na frente do computador e tudo mais. Deve ter passado por isso também, enfim. Uhum. Foi um impacto grande aí. Cara, você tem uma filha, né, cara? Você já começou a ensinar tecnologia para ela? O que que você acha da importância de introduzir tecnologia desde cedo para a criança? Você acha que é importante ou talvez não? Ou talvez fosse melhor afastar, sabe? Tem esse lance, né? Eu vejo muitos pais preocupados em relação a isso, pô, a criança vai ter que aprender tecnologia, porque lá na frente ela vai ter que usar na profissão dela, mas ao mesmo tempo, pô, deixar a criança o dia todo com um tablet na mão talvez não seja tão saudável e tudo mais. Como é que você, como pai, lida com essa situação com sua filha? Dá uma dica pra Uhum. galera aí que também tem filho e também tem que passar por isso. Cara, eu acho que tem que ter contato com tecnologia, mas com controle, assim. Tipo, a Alice os dispositivos dela têm controle de tempo por dia, tem bloqueio para várias coisas. Sim, Tipo, lá vai assistir YouTube, a gente tem que estar junto. sim. Tipo, lá usa jogo, não tem, bloqueia lá os chats. Então, acho que tudo tem que ser feito com controle, assim. A gente
faz muito, beleza, vamos sair de casa e vamos brincar lá fora também, vamos Sim. sair para a rua. Então a gente, apesar de a gente morar numa cidade maior, não é como eu cresci no interior e vivia Uhum. o dia inteiro fora de casa, mas a gente tenta equilibrar as coisas assim. Não dá para isolar completamente. Tem um casal que a gente conhece que a criança tem acho que 7 anos e ela não assiste TV, porque eles não querem Uhum. que a criança tenha contato nenhum com tecnologia. Cara, essa pessoa vai para o mercado, tá fudido, cara. É, Não cara. tem. É. Então, a minha filha é mega esperta, assim, de tecnologia, de aplicativos e tal, mas tudo que ela usa a gente monitora, a gente dá permissão ou não, a gente olha o que ela Sim. faz. Ela não tem computador, mas ela tem um iPhone, um celular, um iPhone velho, Sim. que a Sim. gente consegue ter controle parental. Sim. Perfeito. E a hora que ela pedir um computador, eu vou colocar bloqueio na rede, essas coisas. Uhum. Então, a gente tem a vantagem que, como a gente é nerd, a gente consegue ter controle. Nós temos um domínio maior de tecnologia, então eu É. consigo ver o que ela está fazendo, o que ela está assistindo, eu consigo olhar nos logs do roteador aqui o que ela está fazendo. Sim. Então, a gente tem essa vantagem, né? Mas acho que o segredo é ter equilíbrio e controle, né? Tipo, observar. Porque para a gente que é adulto, já às vezes já é tóxico a internet, né? Imagina É. para criança que não tem esse filtro que a gente já tem. Esse filtro, perfeito, cara. Perfeito. Perfeito. Muito bom aí. É bom, né? Dar essas dicas pra galera que também tá aí tem filho e tá trabalhando também com tecnologia. É tentar usar também o que tá aprendendo no trabalho para aplicar essa questão de você se conectar no seu roteador e conseguir configurar ali, configurar o dispositivo. É muito bacana, cara. Você também tem pets, cara. Você é pai de pet. Como é? Você acha que o pet, eu também tenho pets, né? Para mim, por exemplo, ajuda muito. Eu acho que você tem mais gatos do que cachorros, né? Isso eu tenho mais cachorros do que Eu gato. Eu tenho, tenho. tem, tem um dormindo aqui, ó lá, o gato preto Oh, lá. que Tem- bonito. esse é o Jimi Hendrix. Tem o Jimi Hendrix, o Leme e o Elvis. Cara, a São gente três tem gatos? 2 gatos e um pug, Dois cachorro gatos e um maluco. pug, cara. Né? E minha filha tem um peixe. Tipo, tudo para dar errado. Tem gato, cachorro e peixe na mesma casa. Então tem que estar A sempre de olho cadeia para um não matar alimentar o outro. toda, Né? né? Aham. Que Eu acho que é legal. legal. Eu sempre tive bichinho quando era criança, assim, sempre teve. Eu morava numa casa, num bairro, então tinha periquito, passarinho, tudo que é tipo de bicho. Então acho que é legal, assim, principalmente para criança, para ter responsabilidade, para ter saber Sim. cuidar de um ser vivo, assim, é legal. O peixe da Alice é ela que cuida, eu nem. E eu achei que ia morrer rápido o bichinho, e tá durando. Que A bom. gente só tem que deixar os gatos longe. É, Mas, cara, eu acho que é muito bacana, assim, pra, pra família, assim. O cachorro tá sempre do meu lado, é bem bacana. você acha que ajuda assim, na nossa rotina de programador? Você acha que ajuda essas pausas? Sabe, para mim, por exemplo, quando eu saio aqui do escritório, primeiro, me incentiva a sair um pouco do escritório. E segundo, sempre Uhum, que eu saio, o cachorro faz muita festa, ele tá ali feliz, ele quer sim. interagir. Então, ajuda você dar essas pausas, que inclusive são recomendadas, né? Tem técnicas, inclusive, de gestão de tempo, Pomodoro, tudo mais, que te Uhum, incentivam a isso. Você acha que ajuda bastante? sim, Como é? com certeza. Os bichos são meus coworkers aqui. Eu até brinco que de vez em quando eu posto uma foto. Hoje estou com a turma inteira aqui no cowork, bota as casinhas, fica os 3 deitados aqui do meu lado. É Caramba, que maneiro, legal. assim, né? E é engraçado que todo dia às 4 horas, mais ou menos, eu paro para comer um lanchinho e tal. E eles já aprenderam que essa é a minha rotina. Então, dá quatro Aham. horas, estão os 3 lá da cozinha já esperando, porque eles Esperando sabem você que eu vou comer e eles alguma coisa para eles. Então, e se eu atraso, um deles vem aqui e te fica chamar. rondando no quarto. É bem engraçado. Que legal, cara. Muito bom, cara, muito bom. Eu também, pra mim, minha vida mudou completamente depois do. Eu tive pets quando eu era criança, e aí, a partir do momento que eu fui pra faculdade, até começar a trabalhar, e até poucos anos atrás, eu fiquei um intervalo da minha vida sem um contato direto com pets, com animais.
E eu de fato também para mim faz muita diferença hoje. Também até no e você, você é do time cachorro ou gato, cara? Porque aí agora ferrou, né, Ah, não, você não tem como, tem não tem como escolher, cara, não tem. É diferente, cara, são parcerias diferentes, assim, os gatos, eles têm o tempo deles, eles vêm, ficam um pouco por perto, pedem carinho e desaparecem. O sim, cachorro tá o tempo inteiro, cara. Se tu vai no banheiro e não fecha a porta, tu tem companhia para ser assistido na é, poltrona, sabe? Então o cachorro tá sempre junto, então é outro tipo de interação, assim. Os dois são bacanas. maravilha, maravilha. Cara, bem, terminando esse bloco agora, a gente vai agora começar, de fato a trazer sua experiência com código, com comunidade open source, com como é que foi na sua vida trazer, qual foi o contato que você teve, qual foi o momento da tua vida que você teve contato com comunidade? Eu acho que principalmente numa época em que não era simples, primeiro, saber que tinha uma comunidade de tecnologia, e Uhum. segundo, encontrar, né? Porque talvez para você tenha uma facilidade porque você sempre morou na capital? Não sei. Não, exatamente. Eu morava no interior, na cidade chamada Sim. Chapecó, aqui em Santa Catarina, que fica bem longe da capital. Isso, no começo da minha carreira, lá por 2002, 2013, eu comecei a procurar. Pô, não tinha aqui da área que eu estava, na região, tinha pouca coisa. Eu achei a PHP Conference lá em São Paulo. Procurando por PHP na internet, Uhum. que eu tinha começado a programar. Fui para lá, fui para São Paulo e aí conheci algumas pessoas que são meus amigos até hoje. Alguns trabalham comigo. Isso Maravilha. foi em 2000, sei lá, 2003, 2004, uma coisa assim. Então, eu entendi que a importância, assim, pô, conheci muita gente, e aí depois quando eu voltei para cá, para Santa Catarina, eu encontrei pessoas na internet, assim, comecei a pesquisar essas tinha fóruns, essas coisas, e encontrei mais três malucos aqui de Santa Catarina, e a gente criou o PHPSC, e a gente Show. montou o primeiro evento, PHPSC Conference, que foi lá na minha cidade, então veio a galera aqui do litoral para lá, então, e aí não parei mais, cara. O PHP S6 existe até hoje. Nós quatro montamos o grupo, depois a gente passou para outros grupos e já tem acho que a quarta, quinta geração Que de massa. organizadores do grupo. Então, sempre, cara, acho que moldou minha carreira, assim. Então, por causa desse evento que eu organizei, ajudei a organizar lá, eu consegui um emprego aqui no litoral e os caras viram uma palestra Sim, minha que ficou gravada. E aí, cara, quando eu montei minha empresa, meu primeiro cliente da empresa foi uma galera que eu conhecia no evento, sabe? Uma coisa levou a outra. Quando eu comecei a trabalhar com Go, eu vi que não tinha um grupo aqui em Santa Catarina, eu criei o Floripa Gophers, que existe até hoje. Eu já não estou mais na organização, já tenho uma segunda geração. A GopherCon eu participei da primeira como palestra, como assisti a primeira edição, na segunda eu palestrei e acho que na quarta eu já entrei como parte da organização. Então, participar de comunidades foi o melhor investimento que eu fiz na minha carreira. Eu saí de uma cidade pequena e hoje eu tô aqui, sabe, Google Developer Expert por causa disso, sabe? Tô pô, indo pro Google maravilha. I/O mês que vem por causa disso, sabe? Então uma coisa vai levando a outra. E eu tenho várias histórias assim de resultados que eu tive por causa desses eventos, assim, que eu fui palestrar, eu conheci uma pessoa que depois virou investidor da minha empresa, sabe? Alguns anos Sim, depois. sim. Então vale muito a pena, é um investimento que vale muito. Cara, isso é bacana porque eu percebo que como o volume de pessoas que está entrando na área também é muito grande, eu percebo que muita gente ainda não entende direito a importância. Ah, mas eu vou gastar meu dinheiro para ir. Eu, por exemplo, eu no início da minha carreira, eu não tinha grana, né, para ir, né, para os eventos. A maioria dos eventos, eu sou daqui do Nordeste, Salvador, e ainda pior, né? Eu era do interior, né? Eu sou de Feira de Santana, então nem da capital da Bahia eu era. Então, pra mim era muito caro. Até hoje ainda é, né? Caro, tipo, mas pelo menos hoje eu trabalho na área, trabalho, enfim.
Mas aí sempre foi muito caro, nunca pude ir para os eventos, a maioria dos eventos tá ali em São Paulo, no eixo sul-sudeste. Tem Uhum. muito evento aqui também, né, no Nordeste, inclusive ano retrasado eu fui para o Python Nordeste e tudo mais. Comunidades têm seus eventos espalhados, mas tem um custo, né? Tem um custo para você, custo de tempo, custo de grana, às vezes. Quando o evento é na sua cidade, ainda facilita um pouco para você ir, mas muita gente fica meio que com preguiça ou com, porra, eu vou gastar esse tempo, essa grana para ir para um evento, qual o benefício, por que que eu vou, qual a importância? Então, na tua trajetória de vida, você hoje considera que os eventos e a comunidade moldaram completamente o teu Sim, destino de carreira, né, cara? com certeza. Foi o melhor investimento que eu fiz. E eu lembro, o primeiro evento que eu fui para o PHP Conference, cara, foi caro. Chapecó para São Paulo, eu fui de ônibus, cara. Deu 12 horas de Caraca. ônibus para chegar lá, 12 horas de sabe? ônibus. Você foi sozinho ou como é que foi? Organizou uma Fui caravana? sozinho, fui sozinho, não Na conheci ninguém, cara e cara. na Não conheci ninguém. coragem? Fui na Nossa primeira. Então, Senhora. cara, e aí lá eu conheci pessoas depois, eu virei palestrante Sim, na PHP Conference. Então, as pessoas que organizam o evento são meus amigos até hoje, sabe? Até hoje eles organizam outros eventos e eu vou lá palestrar, vou lá assistir. Então, acho que foi o melhor investimento que eu fiz assim, porque isso foi desencadeando uma série de outras coisas. Assim. sim, Desse primeiro sim. evento que eu fui, eu ajudei a criar uma comunidade, um evento aqui em Santa Catarina que me levou a um emprego fora da cidade, na capital, e esse emprego levou a outro, e Caramba. sabe, e aí tu vai, e aí depois quando montei minha empresa, as pessoas já me conheciam, tipo, pô, o Mineto do PHP, o Mineto da palestra X, o Mineto não sei o Perfeito. quê, e aí um cara convida uma indicação, vai a outra, então, para mim valeu muito a pena. Pô, maravilha, cara, E que você não bom. precisa, tipo, não tenho dinheiro para ir para um evento em São Paulo, cria um evento na tua cidade, junta mais três, quatro malucos, você tem uma comunidade, sabe? Faz o PHP tem o Pega Pinga e o Pega Pub, leva a galera para um pub, para um bar e conversa sobre tecnologia, sabe? Então, aos poucos você vai crescendo, o importante é ter constância, né? Você vai tendo eventos Sim, a cada mês, a cada 15 dias, e quando você vê, tem você tem muita uma gente. comunidade grande, né? Uhum. Bacana. Cara, e qual dica você daria para a galera que quer ir para um evento ou quer se juntar em alguma comunidade? Que tipo de coisa você precisa fazer? Você precisa procurar pessoas, se conectar, pedir LinkedIn? Quais são as dicas que você dá para quem está indo pela primeira vez, por exemplo, para a GopherCon e quer se conectar com as pessoas, mas não sabe como, tem medo, tem vergonha? Hoje em dia tem também muito uma questão de que muita gente tá nas redes sociais e tem uma certa relevância e influência, querendo ou não, são relativamente mais famosas dentro do eixo de tecnologia, e às vezes isso causa também uma barreira, né? As pessoas ficam com medo, com receio. Porra, o Mineto tá lá no palco palestrando, pô, eu vou chegar no Mineto para conversar com ele, o que que eu falo, o que que você daria de dica para a galera que está querendo ir pro evento e quer se conectar com as pessoas, como é que é o caminho para fazer isso? Cara, eu acho que em um evento, as palestras sei lá, 40% da qualidade do evento são as palestras. O resto são as conversas que você faz com os contatos que você faz. Então, conversar com alguém sobre o que você está fazendo, que problema você está resolvendo. Eu sempre faço, eu vou entrando em grupos assim. Eu vejo que a galera está conversando, eu Sim, chego, o que vocês estão falando, fico ouvindo, pergunto, converso. Eu acho que tenta sair da área de conforto, de zona de conforto e se coloca um desafio, tipo, eu quero falar com três pessoas que eu nunca vi, sabe? E aí, quando você vê, você já começou com um monte de gente. Eu acho que tenta criar se esforçar para isso, sabe? Ser consciente, cara, eu preciso conversar com três pessoas novas ou X pessoas novas. Nem que seja uma a primeira vez. E quem está no palco não tem nada diferente do que você. Então, a única diferença é que, sei lá, a pessoa teve vontade de ir lá falar. Porque eu tenho certeza que às vezes que eu fui palestrar, tem muita gente que estava na plateia que sabia muito mais do que eu estava falando. sim,
Só Só que a única diferença é que eu resolvi falar sobre isso. E aí, nas conversas de corredor, eu já tive várias de, ô, menino, aquilo que você falou, cara, eu já fiz a diferente, não funcionou assim, sabe? Ah, eu já saí. Eu sempre digo, se você sair do evento sem se achar um bosta, porque o evento não foi bom, cara. Eu já saí de evento que eu voltei para a empresa e falei, cara, eu estou fazendo tudo errado. Já reconstruí, refatorei um monte de coisa assim depois de evento. Então, acho que tem que se desafiar um pouco, assim, e não precisa ter vergonha, cara. Quem tá, principalmente em evento de tecnologia, cara, quem tá lá é exatamente igual a gente, sabe? É um nerd igual a gente, ele só tá lá na frente porque ele escolheu estar lá e amanhã pode ser você, sabe? Ou não, talvez você não queira palestrar e tá tudo bem. Tem pessoas que eu conheço que são extremamente técnicas e incríveis, mas não gostam de palestrar, prefere, sei lá, conversar no bar. Eu já tive, nossa, sim. várias insights assim, em conversa de bar depois de palestra, de eventos assim, que, cara, muda a cabeça assim às vezes. Então, happy hour ajuda também, né? Normalmente os eventos têm um happy hour depois. Galera Uhum. normalmente vai para um bar, vai para algum lugar e também isso também então pode ajudar a galera, né? Até talvez Com estar certeza. num ambiente diferente, talvez do Uhum. ambiente onde os palestrantes estavam, talvez ajude também, né? Com Tem, certeza. Eu tem, brinco que eu hum. brinco que eu vou pro evento só para ir pro happy hour. Na verdade, o evento é desculpa para eu poder sair de casa, né? Sem brigarem Maravilha. comigo. Muito bom, cara, muito bom. Você, ah, e sobre as empresas que participam do evento? A GopherCon, inclusive, a comunidade Golang e os eventos GopherCon são muito conhecidos por terem a participação de empresas, muitas vezes até empresas grandes, né? Muito grandes, que estão lá, às vezes, com processos seletivos abertos, inclusive. Como é que você acha que o cara está entrando? Qual a interação que ela pode ter com as empresas lá? E o que é que normalmente ela pode esperar no GopherCon, por exemplo, desse ano? Cara, eu acho que as empresas elas vão patrocinar evento por dois motivos. Ou elas querem contratar ou elas querem vender algum serviço, algum produto. Então, vá conhecer. Tipo, vá conhecer o produto ou o serviço ou a empresa que você que está no evento. Passe no stand, converse. Às vezes você ganha um brinde, ganha alguma coisa. Mas acho que vale bastante a pena, assim, se você está ouvindo aqui e tem uma empresa, acho que vale muito a pena porque você é conhecido, você vai interagir com as pessoas, você vai mostrar que as pessoas, pô, depois a gente tem a Stone, tem a Globo, tem a JetBrains, por exemplo. JetBrains fabrica as ideias que a gente usa. Então, eles estão lá para falar sobre as ideias deles. Então, para pergunta, dar opinião. Então, as empresas gostam disso, de você perguntar, dar opinião, pô, aquilo, essa versão nova do Golang não está legal por causa disso, sabe? São feedbacks que às vezes você não poderia dar ou receber ou conversar sobre em outra ocasião, sabe? Então, eu acho que é aproveitar bastante os stands para sentar, conversar, passar, pegar sei lá, um papelzinho que eles estão dando, alguma coisa. Acho que é bem bacana, assim, né? No último TDC eu me cadastrei passei no stand da Red Hat, então entrei numa newsletter deles que é fantástico, assim, tem um monte de coisa legal, assim, sobre tecnologia que eu não conhecia. Então, acho que vale a pena aproveitar essa oportunidade. Maravilha. É uma boa oportunidade também para a galera que tem mais vergonha, talvez, de conversar com alguém. A galera dos stands está sempre. Eles estão preparados ali, né, para Uhum, recepcionar vocês. Então, a galera que está indo pela primeira vez aí para o GopherCon, ou para qualquer evento, os stands das empresas é um bom lugar. E muitas vezes a empresa que tem um stand tem um palestrante lá, né, para contar talvez algum case da empresa. Esse ano eu acho que vai ter um case do Nubank, vai ter no 2023 teve o pessoal da Globo, teve um palestrante falando, um palestrante e é o legal. desenvolvedor, não é um vendedor, é o desenvolvedor da Globo que vai lá falar Uhum, sobre um case da Globo. Isso é muito bacana também, das empresas que eu acho muito legal, inclusive, que é as empresas permitirem abrir um case, né? Tipo assim, cara, eu sou desenvolvedor de uma empresa. Muitas vezes a empresa não deixa você falar problemas uhum, internos, né? Então, a PicPay também tem esse costume de. Muitas empresas, né? Tem esse uhum. costume de permitir que os desenvolvedores falem, até incentivar muitas vezes.
pagar Uhum. para o cara ir lá, para ir para o evento e tudo mais. Você também vê isso como uma boa oportunidade da galera conversar com os palestrantes que Sim. estão vinculados à empresa? Vai ter muita É, gente esse ano? Como é que vai ser? eu gosto bastante de palestras sobre case. Sim, Isso é o Elton falando, não é o organizador do evento. Eu gosto bastante de palestras de case para entender como também. que foram resolvidos os problemas. Tipo, tem um case que eu acho fantástico, que eu vi uma GoForCon alguns anos atrás, que foi da Globo, eles explicando como eles fazem a votação do Big Brother, que é tudo feito em Go. Sabe? São Sim, bilhões de requests, com uma infraestrutura minúscula, assim, sabe? Muito barata, porque Go é muito performático. Então, são cases, Mercado Livre tem cases fantásticos em Go, sim, Stone, PicPay. Então, é legal você ver esses cases, porque tipo, o PicPay tem uma aplicação que são 5 bilhões de requests por dia. E é feito em caramba, Go, sabe? Então, é um case que você está lá, a pessoa que desenvolveu está lá, sabe? A pessoa que isso é legal, cara. resolveu aquele problema. A Globo, eu lembro de uma palestra bem legal sobre Kubernetes Operators, é a primeira vez que eu ouvi sobre isso, e depois eu acabei implementando. Quando eu implementei, eu bati um papo com o cara que palestrou. Eu falei, cara, olha só, a palestra que você fez, pô, legal, tem mais alguma dica? Sabe? Então, eu acho que esses cases são bem legais porque sai um pouco do que está disponível na internet, sabe? Se Sim, você consegue ler sobre, sei lá, alguma funcionalidade do Go, está documentado, mas você vê como, tipo, recentemente a gente teve um problema que, dessa aplicação, que falei de 5 bilhões, que a biblioteca de JSON que a gente estava usando não aguentava mais, a gente teve que trocar a biblioteca de JSON. Então tem todo um processo que a gente documentou, como que a gente descobriu que era esse problema. Todo o profiling que a gente fez, caramba, então, é um problema que não acontecia em QA, porque não tinha volume suficiente, mas em produção começou a estourar, e não era um problema que estourava de uma hora para outra, ele começava, memory leak. Então, são casos reais que você não tem documentado, sabe? Isso é show, bacana. show, muito bom também, eu também curto muito o case, eu acho inclusive que são as melhores palestras, assim, as que mais eu me interesso são de cases, eu acho muito legal. E eu curto muito também o lance do case, que é entender como é que é o trabalho do cara, pô, né? Eu acho muito legal isso, pô. Acho que todo mundo tem curiosidade de saber, pô, uma Big Tech, eu chamo de Big Tech, mas tipo, porque a maioria das pessoas acham que só Uhum, Feng que é Big Tech, né? Eu considero uhum, iFood, PicPay, Mercado Livre, eu considero essa galera Big Tech porque, de fato, são empresas brasileiras que têm tecnologia uhum, absurda. Mas eu tenho curiosidade de saber como é que o dev uhum. do PicPay trabalha, como é que o dev do Mercado Livre trabalha. Pô, eu fico imaginando, porque, Nossa. cara, Mercado Livre num Black Friday, imagina a loucura que não é, né, cara? Uhum, Digo, cara, os caras, será que rola o War Room? Será que dá problema em produção? Se uhum, quebra também prod? Como é que é, né? Isso é muito legal. E é bacana também pra galera que tá começando entender que como é o dia a dia, né, do trabalho do desenvolvedor, mesmo em empresas grandes. uhum. Mineto, a gente tá chegando no fim, tá? A gente vai falar um pouco mais agora só sobre o GoFercon Latam, que esse ano é Latam, né? A gente já era meio que a América Latina, eu vi você conversando com o Alex Uhum. sobre isso. Pá, a gente já era América Latina, a gente só botou o Latam lá. Mas o que que a galera que primeiro, o que que a galera que gosta de Golang, que tá assistindo a gente, por que que eles devem ir pro GoFercon? O que que tem no GoFercon que é legal? E em especial o desse ano, o que que vai ter de diferente? O que que a galera pode esperar do GoFercon Latam desse ano? Nossa, a gente foi até num evento do passado, uma palestrante, acho que foi do Mercado Livre, falou: por que vocês não, vocês são Brasil, vocês já são o maior da América Latina, que vocês já... É verdade, a gente mudou o nome. Então, cara, o evento está cada ano melhor, assim, a estrutura tá bacana pra caramba, o nível dos palestrantes está absurdo, assim, a gente teve, chegou a mais quase 70 e poucos, 80 palestras submetidas, teve muita Legal. palestra gringa, que infelizmente a gente não conseguiu que eles viessem, porque o custo do dólar Sim, explodiu mais ou menos sim, naquela sim. época, que a gente precisava de confirmação deles, da Índia, dos Estados Unidos, da Inglaterra. Então, a gente vai ter palestrantes de muito renome aqui, muita experiência. Bacana. A gente vai ter uma grade bem bacana, a gente sempre tenta fazer.
não fugir um pouco do CLI e API, então a gente vai ter Sim, a parte de infraestrutura, como é que o Nubank usa Go. sim. E essa palestra é interessante, porque o Nubank é conhecido por Clojure, então como é que Go está lá dentro, então é o que você falou agora, como Boa. é que esse case é bacana. A gente vai ter sobre jogos, vai ter sobre IoT, então tem bastante coisas diferentes para fugir um pouco do feijão com arroz, digamos Sim, assim. A gente vai ter keynotes, o Alex Hills vai falar, sim. a gente vai ter o Juraci, que é um brasileiro que trabalhava na Grafana, agora ele tem uma startup. Então ele é um dos líderes do projeto OpenTelemetry, vai falar sobre OpenTelemetry e Go. Ninguém melhor para falar sobre isso, Cara, sabe? maravilha. Então vai ser bacana. A gente vai ter um workshop no domingo, que é Sim, do Bill Kennedy, que é uma referência, escritor de livros sobre Go. Ele vai dar uma palestra também, vai ser um dos keynotes. Ele vai falar sobre Go e Kubernetes e performance, se não me engano. maravilha. Então, vai ser fantástico, assim, a gente vai ter espaço Kids, tem um O Espaço laboratório para as Kids é bom. crianças, as famílias que querem trazer as crianças, vai ter um laboratório para as crianças passarem o dia mexendo com robótica lá Cara, que dentro. legal, cara. Então, vai ser bem bacana. O espaço é muito massa aqui em Floripa. Acho que e o mais legal são as pessoas, assim, cara. Assim, tem gente do Brasil inteiro. Pô, você É. vai cruzar o país para vir para cá, cara. Muito obrigado por isso. Não, que Sei isso. que é um custo absurdo e de tempo e dinheiro, Sim, mas muito obrigado por estar sim, aqui. Então tem gente do Brasil inteiro, gente de vários níveis, de empresas sim. diferentes. Então tem o corredor vai estar cheio de gente de empresas de vários lugares, assim. Então é a oportunidade de você conhecer, perguntar sobre o que as pessoas estão fazendo. A gente vai ter, deixa eu pegar para não esquecer ninguém aqui, mas as empresas que vão estar participando do Stone, Globo, Mercado Livre, Único, JetBrains, Google. Google é de novidade. Então, essa semana, a patrocinadora a própria Google vai estar aqui, SumUp. Então, você tem tanto de empresas muito grandes que você pode conversar com eles, se tu está Que procurando bacana. emprego ou quer saber só como é que eles estão usando o Go. Então, todas as empresas que usam o Go, o Google criou o Go, né? Então, Sim. nada mais legal eles estarem aqui. Então, é um evento muito massa para você ver e ser visto, sabe? Então, acho que vale muito a pena. Mineto, uma última pergunta sobre o evento é: a- eu imagine que nosso público aí fez um Hello World em Go. Fiz um Hello World em Go, é a única coisa que eu sei sobre Golang. Tenho muito interesse sobre Golang, não trabalho com Golang. Vai valer a pena eu ir para a GopherCon 2025? Eu acho que sempre vale, porque a gente tem palestras desde sobre tratamento de erros, que é uma coisa relativamente básica para quem está começando, até IA, coisas como Memory Leak, que é mais Sim, avançado, mas você vai ter cases como o case do Nubank, vai ter sobre como trabalhar com Go, como construir games, tem parte de blockchain, então tem uma bem legal que é goferizando o seu dia a dia. Então, como usar Go para fazer, automatizar coisas do dia a dia. Então, para quem está muito começando bom, legal, cara. a gente vai ter palestra com o Carlos Becker, que é o criador do Go Releaser, que é a Sim, ferramenta mais usada para fazer build de Go. Então, você vai ter desde palestras que são intermediárias, começando, até palestras mais avançadas, tipo trabalhar com como detectar como que funciona o garbage collector do Go. Como é que você sim, tuna o garbage collector do Go? A gente precisou fazer isso no caso aqui. Então, o cara tem desde o básico, sim, intermediário, até o mega avançado. E aí você tem as conversas de corredores, tem os muito bom. bate-papos. Então, acho que vale bastante a pena, assim, para todos os níveis. Maravilha, maravilha. Isso é muito bom até para quebrar a barreira que tem, né, normalmente da galera que tá começando com o evento, às vezes a galera acha, não, evento é só para quem já tá avançado e tudo mais, mas realmente vale a pena. Eu sempre aconselho todo mundo a ir para os eventos, independente de qual tecnologia seja. Se você está começando e ainda não sabe qual tecnologia você vai
usar, vale a pena você ir para a GopherCon, tem eventos do Python também, tem do PHP, vale muito a pena você ir para esses eventos, até para você conhecer as comunidades têm características bem diferentes, então ah, vale você saber também em qual comunidade você se sente mais confortável, quais eventos você se sente mais confortável, e o GopherCon Latam também muito bom, porque vai agora de forma oficial englobar outros países também, da América Latina, isso é muito bacana. É bem provável. A gente pode esperar que muitas pessoas de outros países daqui da América Latina vão estar no GopherCon, mais do que dos anos anteriores? Como é que tá isso, Minito? Eu não tenho esse número agora, eu acredito que sim, mas eu não sei exatamente qual a proporcionalidade disso. A gente deve ser uma coisa que a gente fala na abertura do evento. Talvez Sim, por ser o primeiro ano que a gente virou Latam, a gente talvez não tenha conseguido ainda é, acertar o marketing fora do Brasil, né? Então é um aprendizado. Então todo ano a gente aprende um pouco mais e cresce um pouco perfeito. mais. Então essa é uma experiência que a gente vai ter que ter esse ano para ver o que deu certo, o que não deu certo, o que a gente vai melhorar para o próximo ano. Então, tanto para o marketing quanto para outras coisas e divulgação, acho que vai ser um aprendizado que a gente vai ter, né? Muito bom. Lembrando, galera, a galera que está assistindo e não tem muita noção de como é que se organiza um evento, o GopherCon ele é organizado pela comunidade, tá? Então, assim, tipo, não é uma empresa chegando lá e patrocinando um evento da empresa, entendeu? Não, tipo, não tem não é um evento de uma empresa, é a comunidade, o Mineto e a organização fazendo em alguns anos, provavelmente tirando dinheiro do bolso para poder fechar evento. Então, Uhum. meio que evento de comunidade funciona assim, é a galera se virando para se organizar e tudo mais. Então, isso eu acho muito bacana, porque é o que o Mineto falou, né? É aprendizado. Você vai fazer, pô, é a primeira vez que a gente vai fazer o Latam. Vamos ver se a gente consegue trazer a galera de fora para cá também. E aí, a cada ano vai se superando. E o GopherCon Brasil, para quem não sabe, já é um dos maiores do mundo. Bem Sim. provável que seja o maior do mundo, correto, Mineto? Acho que o maior do mundo, acho que provavelmente é o americano, que é o mais antigo. Sim, Então, em questão de número mas a gente está entre os top, assim. Então, é um dos maiores eventos, assim. E uma coisa, como é que é organizado, assim, as palestras, por exemplo, as empresas que estão patrocinando, elas não têm direito a um palestrante, elas não têm direito a um slot, elas têm um stand e tal. A gente vai ter dois painéis que, bom, eu estou trazendo empresas incríveis, sim, então, o mínimo que sim. eu posso aproveitar elas para falar Sim, claro. com elas. Então a gente vai ter painéis, então vai ter no primeiro dia e no segundo dia, eu vou lá estar falando, conversando com as empresas Sim, sobre trazer a visão das empresas sobre Go, sobre mercado. Então, as empresas que estão patrocinando, elas estão convidadas para isso. As outras palestras foi o processo de submissão. Então, a gente teve sim. quase 80 palestras submetidas. A gente tem um comitê, que são 5 pessoas da comunidade, que votam as palestras, e as palestras mais votadas estão na grade. Então, a Legal. grade que está aqui são não fui só eu, ou só o Ricardo, que vai estar no palco, que são Sim, sim. que fez a seleção. Então teve votação, teve discussão, então é bem comunitário mesmo o processo. A gente tem uma galera que cuida da parte de diversidade, então tem de marketing, então é bem bacana o processo. Maravilhoso, cara. A expectativa é que a gente receba quantas pessoas aí no GopherCon desse ano? Não tem esse número mil e agora, mas acho que quinhentas eu acho que são um é, pouco então, mais de 1000, né? não sei se chegou a bater essas expectativas, mas acho que perto disso, provavelmente. Sim, perfeito. Maravilha. Isso é bom. Um evento grande, tá, gente? Pra quem não sabe, eu já tive muitos eventos de tecnologia de várias comunidades e o GopherCon é um puta evento. É um evento grande, recepciona de fato muita gente. É muito bem organizado, inclusive. Até parabenizar aí, Mineto, porque é muito difícil organizar um evento, muito difícil deixar um evento grande, bem organizado. Muito difícil. Então, parabéns aí não só ao Mineto, né? A todo mundo da organização aí, a galera da organização do GopherCon, porque realmente dos eventos que eu vou é muito, muito bonito ver o GopherCon. A organização realmente é muito
dedicada aos detalhes e o evento sai bonito, é muito bom de ver. Então estão todos convidados ao GoFercon Latam aí 2025. Eu ia abrir a grade aqui para a gente discutir a grade, mas eu já discuti com o Alex, então para não misturar, não concorrer com o vídeo do Alex, a gente, para quem quiser ver a grade do GoFercon Latam e ver, eu e o Alex, a gente foi debatendo sobre os temas que iam rolar e tentando, sabe, dar uns pitacos, assim, dizer, ah, será que isso aqui deve falar sobre tal coisa? Então a gente meio que tentou prever aí o que cada palestrante iria falar, foi muito legal. Então quem quiser ver mais detalhes sobre a grade de palestra, acessa o site Gofercon Latam ou assiste também o vídeo que eu gravei com o Alex Rios. E, Mineto, para a gente encerrar, eu sei que você tem muitos projetos pessoais legais, open source, maravilhosos, inclusive. Por mim, eu passaria por horas conversando com você sobre os vários projetos que você tem, que são muito bons, inclusive. Parabéns mais uma vez. É, conta rapidamente um pouquinho sobre seus projetos pessoais, sobre o que que você faz, além de codar todos os dias, aí, de trabalhar como staff, como principal engineer, é, como são os seus projetos pessoais e como é que a galera pode encontrar você e seus projetos nas redes sociais. Nossa, acho que pode me encontrar no meu site, automineto.dev. Hoje os projetos que eu tenho, que estou usando, mantendo mais, é o próprio site, que eu posto uma vez por mês, mais ou menos. Então sempre tem assunto sobre Go, ou sobre carreira, alguma coisa assim. Fora isso, tem um e-book que está tudo Sim, linkado no site, mas tem um e-book que é o dicasdecarreira.dev. muito bom, São dicas inclusive. de carreira, um e-book gratuito, que é tudo que eu, quase tudo que eu aprendi sobre carreira nos últimos 30 anos. Tem uma newsletter chamada asemanago.dev, Também muito bom. que é, como o nome diz, é semanal. Então, acho que segunda-feira que vem vai ser a única vez que eu vou pular uma segunda-feira, Que desde vai que ser eu, o GoFercon. desses, nessas 135 semanas. Acho que vai ser a primeira segunda que eu vou pular, mas é por um bom motivo. E se você entrar no asemanago.dev, na última edição que eu lancei essa semana, tem um cupom de 40% de desconto para a Cara, GoFercon. bacana. Então, aproveita. Nossa, se eu E soubesse, ó. o patrão Maravilha. enlouqueceu e deu esse O cupom essa patrão semana para mim. enlouqueceu. Maravilha. E tem também o maisquesenior.dev, que é Sim, um projeto particular que eu tenho também, que eu entrevisto pessoas que seguiram pela carreira de staff, principal. sim, Então é bem maravilha. bacana e você pode aprender ali sobre os caminhos das pessoas, o que elas fizeram, como é que Sim, elas chegaram a esse ponto. Tem algumas palestras, algumas entrevistas bem legais com pessoas que recém tinham virado staff, qual era a expectativa dela. sim, Eu entrevistei o muito meu legal. chefe, que é meu líder, que ele é um líder de principals, para ele dar essa visão do outro lado. Então, é bem bacana. Tem, de vez em quando, consigo desconto para eventos, para livros, essas coisas. Então, é um outro. Ela não tem uma periodicidade muito Sim, exata, porque eu dependo do tempo dos entrevistados, mas é bem bacana. Então, acho que esses são os principais. Assim. No meu GitHub tem bastante experimentos de código que eu faço. Geralmente o experimento o repositório está linkado com algum post que eu escrevo. sim. Então lá dá para olhar algumas coisas que eu tenho estudado lá também. Maravilha, Mineto. Mineto, muitíssimo obrigado, Mineto. Tem mais alguma coisa que você queira falar sobre o evento? Ah, ou sobre alguma pergunta que eu não fiz? Manda aí. Só convidar todo mundo a reforçar o convite para o evento. Então, se Maravilha. me encontrarem lá, vai ser fácil, porque eu vou estar com uma camiseta roxa e eu sou o ruivo de 1,80 m. Não tem como não me ver. Então, se me encontrar, quiser bater um papo, Show. provavelmente eu vou estar correndo bastante, mas durante os intervalos e happy hour, essas coisas, vamos conversar. Aproveite para fazer muito networking, conversar com as pessoas que estão no evento, conversar com os palestrantes, conversar com a organização, Maravilha. com os palestrantes. Acho que aproveitar bem o evento, que vai ser bem bacana. Bacana. Mineto, muitíssimo obrigado. A gente vai se ver aí. Estarei aí no domingo, eu acho que eu vou por aí. E na segunda temos o evento, na segunda e na terça. Então, vou te encontrar lá. Vou mandar um oi, um salve.
A gente manda uma foto pra galera lá no evento, como é que vai estar. Mineto, muitíssimo obrigado, cara. Muito obrigado mesmo por ter participado aqui, por ter dedicado seu tempo a ajudar e orientar a galera que assiste aqui no canal. E é isso, cara. Só agradecer a você realmente por todo o teu trabalho. Eu acompanho o teu trabalho profissional. Muitíssimo obrigado mesmo por você compartilhar tudo que você compartilha. Continue, por favor. E é Valeu. isso, cara. A gente fica por aqui. Muitíssimo obrigado. Antes de você sair, eu vou encerrar o vídeo aqui e eu encerro com você depois. Então, pra Valeu, pessoal. galera, tchau. Muito obrigado. Valeu.